Livro que lemos, Filipenses capítulo 4, versos do 10 ao 13. Inicialmente eu queria fazer algumas ponderações sobre o texto, meus irmãos e irmãs. Primeiro vocês situem que o apóstolo Paulo ele estava preso, encarcerado, e pesava sobre ele, sobre a sua cabeça, uma sentença de morte. O apóstolo Paulo, bem sabemos, que foi um discípulo de Jesus, que levou o Evangelho e assim fez da sua vida, do seu chamamento, uma vocação. Em todos os cantos ele levou o Evangelho e levou com muita alegria, e nada poderia deter o apóstolo Paulo. Ele fazia isso com muita maestria, com muita dedicação, e bem entendia que em Jesus Cristo ele era mais do que vencedor. A primeira palavra desse momento que deve vir ao nosso coração é que o apóstolo Paulo ele aprendeu a viver contente em todos os momentos, em toda a situação. A nossa temática pastoral para essa reflexão é que nós precisamos aprender, com as declarações deste texto, a viver e a permanecer contente em toda e qualquer situação. E tudo isso é o resultado de um longo aprendizado. O apóstolo Paulo diz, aprendi. A palavra aprendi traz para nós uma dimensão pedagógica, traz para nós uma dimensão de um processo onde nós aprendemos a cada dia, e a cada dia nós temos em nossas experiências a rica necessidade de avaliar cada momento em que estamos aprendendo algo. E essa palavra que o apóstolo Paulo traz, aprendi, traz como primeira lição, e eu devo dizer para vocês que a primeira lição que nós devemos tirar é que este estado de espírito não vem por acaso, de aprender com todas as experiências, sejam elas difíceis, amargas, sejam elas boas e salutar, mas em tudo devemos aprender. E isso é o resultado de um processo de um longo aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas aprendem a se tornarem pessoas fechadas, desconfiadas, entristecidas, quem sabe até amargas, frustradas, com as experiências que tem na sua vida, o apóstolo Paulo, com a mesma experiência, tão comum a todos nós, aprendeu o segredo de viver contente. E ele considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. E a pergunta que talvez nos falta é se de fato nós estamos aprendendo com todas as lições que a vida tem nos proporcionado. Será que isto traz para nós uma atitude de aprendizado quando olhamos em volta de todo esse contexto, dessa pandemia, onde nós deixamos os nossos templos para estarmos unidos numa maneira particular, de uma forma tão abrangente, em comunicação, em massa, onde todas as pessoas estão torcendo para que tudo isso passe? Qual a lição que nós vamos tirar disso tudo? É certo que aqueles que confiam no Senhor devem ser como os montes de Sião, que nunca vão se abalar, mas vão estar firmes para sempre. Devo dizer também que é com as dificuldades que nós aprendemos a viver contente. O apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente. Dando uma olhada mais profunda no texto bíblico, nós vamos perceber e descobrir que a palavra traduzida como contente, neste texto particularmente, é a palavra grega autarkes ou autokrates. O que significa isso, pastor? De onde vieram essas duas palavras para que a gente pudesse chegar ao entendimento de viver contente? A primeira palavra, autarkes, de autarquia, ou autocrates, de autocracia ou autocrata, traz para nós algumas definições que eu vou passar para vocês. Autarquia significa governo autônomo.
administração autônoma, que procede sem interferência do poder central. Em outras palavras, autonomia. Nós temos autonomia de administrar a nossa vida, de administrar os nossos recursos. E o reverendo Wesley, como um bom administrador, sabe disso, que nós precisamos administrar em toda e qualquer situação, ainda que seja uma situação de crise, administrarmos bem tudo o que temos. Inclusive, aprender a administrar o nosso tempo, a compartilhar a nossa alegria, a nossa felicidade e, sobretudo, unir nesse momento o nosso desejo de viver como igreja, mesmo nesse confinamento, nesse isolamento social, tendo a certeza de que Deus está no controle de tudo. E a palavra autocrata, de autocratés, significa uma espécie de soberano, de absoluto, uma espécie de independência. O que será então que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar esta palavra que estava talvez tão próximo daquilo que ele estava administrando num momento tão difícil, onde esteve encarcerado, preso, sofreu, foi perseguido, foi maltratado, injustiçado? Talvez aí onde entra a maior aprendizagem, o maior aprendizado. Aprendi a viver contente. Ainda que isso nos custe momentos difíceis, momento como este que estamos vivendo, onde muita gente está sem esperança. Mas todos nós temos a certeza de que em Jesus Cristo nós temos a garantia, temos o poder absoluto de Deus. Deus não abriu mão da sua autoridade. Deus é um ser supremo que pode todas as coisas. E mais do que isso, o que nos enriquece é saber que em Jesus Cristo tudo converge para a glória de Deus. Inclusive esse momento que estamos pregando, anunciando a palavra, cantando, louvando e tendo a oportunidade de saber que Deus é Deus e que Ele sempre estará no comando de todas as coisas. O apóstolo Paulo estava nos ensinando que aprendeu a viver contente, aprendeu a administrar o seu tempo, sua vida, todos os problemas que havia passado. Em outras palavras, que tinha o controle de toda a situação. Ele tinha autonomia, independentemente dos problemas que ele estava vivendo, passando, mas ele tinha controle. Ele sabia em quem ele acreditava. Ele sabia que Deus era soberano, que tudo isso era mais do que mais, ou talvez mais do que menos, a garantia que era necessário ele passar. Mas com aprendizado, com essas experiências, ele poderia confiar mais em Deus, acreditar mais em Jesus Cristo. Eu aprendi, o apóstolo Paulo diz, a manter o controle. Esta é a segunda lição que nós encontramos dentro desse texto. E por isso nós tiramos deste texto bíblico o quanto nós precisamos, de forma pedagógica, entender que é necessário que haja aprendizado em todas as situações, para que a gente chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E quanto a você e quanto a mim, o que é que nós temos aprendido? O que é que a igreja tem tirado como lição neste momento que estamos vivendo, passando por tudo isso? Em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer significa dizer em toda situação. Mas ter o controle e saber administrar tudo isso é a terceira lição que nós precisamos aprender dentro desse texto. Precisamos permitir que aprendamos a lidar com toda a diversidade de problemas, situações, enfermidade, com toda essa crise. Mais do que isso, devemos aprender a encarar tudo isso e perceber que Deus ele está no controle. E que o maior aprendizado é a lição, é passar por tudo isso e ver que a nossa fé ela foi aprovada. Onde houve aprovação, porque houve persistência. Onde houve persistência é porque nós lutamos em favor de uma causa. E essa causa chama-se Jesus Cristo. A bandeira que nós defendemos e lutamos por ela. Para que haja um confinamento espiritual. Onde todos os povos da terra que glorificam a Deus, entendem que Jesus é Senhor da vida, certamente vai se dobrar em sua presença. E vai a Ele tão somente recorrer. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então essa é a nossa certeza, é o nosso aprendizado, é a nossa garantia. É preciso manter nesse momento a serenidade, a calma,
a tranquilidade de saber que em toda e qualquer situação o nosso Deus já tem a última palavra, porque a última palavra vem do Senhor. E o apóstolo Paulo sabia, ele estava preso, estava encarcerado, quem sabe até faminto, mas a última palavra sobre a vida dele, quem tinha era Deus. E Deus está no controle de tudo. Deus está no controle desse momento, dessa situação que estamos passando. Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua igreja, da minha, da nossa. Deus está no centro de tudo, porque a nossa fé em Jesus Cristo não é em vão. A maioria de nós, talvez, devemos aprender a administrar em toda e qualquer situação as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas fraquezas. Olhar para dentro de si e evitar, manter o autocontrole, de não impulsionar palavras duras que magoem, que machuquem, saber administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É saber administrar que não devemos o tempo todo reclamar e buscar no meio da reclamação sentimentos que aflorem a queixa. E quem sabe até muitos têm sofrido porque não conseguem se libertar de um coração cheio de mágoas, de ódio. Devemos aprender a administrar. Devemos sempre acreditar que por uma causa acima de tudo isso, que é o reino de Deus, nós devemos nos colocar diante do altar de Deus e ter controle de toda a situação, pela fé, pela oração, pela busca constante e principalmente pelo desejo de fazer e cumprir a vontade de Deus. Muitos não são honrados por Deus. Prestem muita atenção. Muitos não são honrados por Deus porque não teriam um mínimo controle numa situação de fartura também, de abundância. Há muitas pessoas que não têm a simplicidade, a humildade de agradecer a Deus, se tornam ingratos. Talvez pela abundância que tem, coloca a sua confiança naquilo que tem como propriedade, como conquista, e não lembra do que Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É para aqueles que têm dependência, que confiam, que acreditam em Deus, porque a nossa confiança não está em homens, mas está em Deus. E mais do que qualquer sentimento que venha ao meu coração, é dizer para você que Deus quer honrar você, ainda que seja na ausência de qualquer problema, necessidade, talvez até momentos que você está vivendo em que há ausência de certezas de convicção, mas que você aprenda a administrar e saiba passar por tudo isso, tendo a certeza que tudo você pode naquele que o fortalece, porque você aprende a administrar todas essas coisas. Por isso você pode, no meio da dor, do sofrimento, da ausência, no momento da necessidade, administrar o seu sentimento de continuar acreditando e tendo fé em Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos honrar a Deus e seremos honrados com a fé em Jesus Cristo. E aprendemos sempre a aprender que nós devemos administrar toda em qualquer situação a vontade de Deus, que é boa, que é agradável para todos nós. E mesmo nesse momento em que muitos estão incertos do que vai fazer, de como vai viver, mas esquecem que Deus está no centro, no controle de tudo. Deus é Senhor da vida e permanece fiel até a morte. A morte nossa, não de Deus. Sedes fiéis até a morte e recebereis a coroa da vida eterna. Isso implica, queridos, que precisamos aprender em todo e qualquer contexto de vida a encarar todas as coisas, mesmo no momento de necessidade, de aflição, de fartura, de abundância, saber que Deus, Ele já tem para nós tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele já planejou. E eu gostaria de chegar ao final dessa mensagem, trazendo para vocês, nas palavras do apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí depois ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes você está lendo o texto ao inverso, você está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E a pergunta é: você tem aprendido a administrar suas fraquezas, suas dificuldades? Você tem aprendido
administrar o momento do sofrimento, da fome, da necessidade. O apóstolo Paulo estava preso, talvez muito faminto, estava encarcerado, mas ele, ao final de tudo, ele tinha certeza, administrando todo o seu sentimento, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Isso exige de nós uma espiritualidade, onde o evangelho genuíno venha ao nosso coração, onde a gente tenha e o tenha como inspiração diária. Provavelmente você já tem ouvido este versículo bíblico e aplicado de várias maneiras, e eu quero até trazer para vocês as maneiras mais comuns que as pessoas trazem. Tudo posso ter, usando a ideia, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, tudo posso conquistar, tudo posso prosperar naquele que me fortalece. Mas na experiência do apóstolo Paulo, nas amargas situações em que passou, ele aprendeu diferente. Primeiro ele aprendeu a passar por tudo isso, para depois ele declarar: tudo posso naquele que me fortalece. E foi assim que o apóstolo Paulo disse: tudo posso administrar naquele que me fortalece. Ele aprendeu porque Cristo o fortalecia. Nós devemos aprender porque Cristo nos fortalece a viver contente. Por Cristo que também nos fortalece. Por Cristo que é a razão da nossa vida. Em toda e qualquer situação, porque Cristo é o Senhor da sua vida, do seu coração, da sua família e da sua casa. Em nenhum momento o apóstolo Paulo pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia de vida, uma oração mágica que forçasse as janelas do céu a se abrir sobre nós. Ao contrário disso, ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé, que ele dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, por Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, que o fortalecia. Ele chegou a conclamar como cristão, como discípulo, que seguia os passos do Mestre, como qualquer outro ser humano que pode passar por diversas experiências da vida, da fome, da fartura, da humilhação, da honra, da escassez e da abundância. Mas tudo isso é possível aprender quando nós mantemos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando a gente aprende com Ele a viver em toda e qualquer situação, lembrando que em todas as coisas tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus é e sempre será exclusivamente o Deus das nossas vidas. Deus, queridos irmãos e irmãs, nos abençoe e fortaleça o nosso coração. Abençoe o reverendo Wesley, e dando discernimento espiritual, sabedoria, e que use das mensagens, da ministração, da exposição das Sagradas Escrituras, para abençoar todo o seu rebanho. E junto com toda a sua igreja, o seu conselho, eu desejo, em nome de Jesus, que todos vocês sejam abençoados. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço do pastor Alexandro e de toda a terceira IPI de Aracaju. Fiquem com Deus. Amém. Pastor, nós queremos agradecer e dizer o seguinte: nós hoje tivemos uma live conjunta, porque vários irmãos da terceira igreja estão, vários irmãos da segunda igreja e vários irmãos de outras das nossas igrejas, inclusive de outras denominações. Então, assim, louvado seja Deus, porque a sua palavra tem sido pregada e acho que nenhum de nós pensou que estaria